Olá, meus amigos, mais uma vez aqui juntos para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Como nós falamos aqui no canal, é através da compreensão que nós vamos lidando melhor com os acontecimentos do nosso dia a dia. Estamos passando aí cada dia por uma turbulência diferente, cada dia por uma notícia diferente, não tão boa, e através desse entendimento e dessa compreensão que nos traz o Evangelho, nós vamos ali continuando na nossa jornada, sempre mantendo o pensamento positivo, tendo a certeza de que tudo está acontecendo conforme a vontade de Deus. Então, pessoal, mais uma vez agradecendo aqui por estarmos estudando essa doutrina maravilhosa, amparada pelo nosso Mestre Jesus e amparada pelos nossos benfeitores espirituais, que estão sempre conosco. Eu sempre chamo a atenção da leitura de harmonização e da prece anterior ao nosso estudo, que deve ser feita antes de começar propriamente aqui o estudo do Evangelho. E hoje eu vou ler um trechinho da leitura que eu fiz, que é aqui, ó, do livro Fonte Viva, tá? Ele tá até, o meu livrinho tá todo marcado, porque eu não vou fazer a leitura toda, vou deixar a indicação aqui para quem quiser ler, mas eu vou ler um trechinho referente a muitas vezes a nossa pressa de lidar com as coisas. Ah, mas a gente acabou de passar por um desencarne de um ente querido e tá doendo muito, estamos sofrendo muito. Ah, acabou de acontecer uma coisa desagradável comigo e eu não tô sabendo lidar. Vamos ter calma, precisamos ter calma, porque como é dito muito dentro do Espiritismo, a natureza não dá saltos. Então nós não podemos querer acabar com vários problemas que trazemos no nosso perispírito em apenas um segundo, da noite para o dia. Então, dentre o que ele vem falando nesse capítulo, eu vou ler só um pedacinho. Ele fala o seguinte: não intentes destruir milênios de treva de um momento para o outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o Mestre do Amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Então é à medida que vamos estudando, é à medida que vamos entendendo que vamos nos transformando. E aí sim, vamos melhorando e vamos conseguindo lidar a cada dia, passinhos de formiga, com as vicissitudes, com as adversidades que a vida nos apresenta. E agora sim, então, vamos dar início ao nosso estudo. Nós continuamos na parte dos ensinamentos de Sócrates e Platão, como precursores ali do cristianismo. Então, hoje nós estamos no item 5, já estudamos o item 1, 2, 3 e 4 nos vídeos passados, é só ir ali na playlist que vocês vão conseguir acompanhar. E hoje vamos ao item 5, onde o Sócrates ele vai falar de uma parte relacionada à erraticidade, né? Que é o plano espiritual. Ele vai falar brevemente, é um trechinho bem pequeno, ele vai falar brevemente sobre esse lugar que os espíritos vão ao desencarnarem. Então vamos aqui abrir o nosso Evangelho na parte de Sócrates e Platão, no item 5, como a gente tem feito. Vamos fazer a leitura e depois a gente comenta. Então ele começa assim: após a nossa morte, o gênio, entre parênteses daemon, o demônio, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Então esse trecho é pequenininho e nós vamos passando ele aos pouquinhos. Após a nossa morte, o gênio, daemon, demônio, então nós já falamos dessa expressão gênio aqui nos próprios vídeos de Sócrates, nos vídeos passados. Nós falamos dessa identidade que Sócrates vai chamar de gênio, que seria esse espírito que acompanhava o Sócrates. Então ele diz que após a nossa morte, esse gênio, então, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades para serem julgados. Aqui, na visão de Sócrates, ele está falando que primeiro nós teríamos então um gênio, que seria um espírito
que nos acompanha, e esse espírito é que nos levaria para esse Hades ao desencarnarmos. Então, nós precisamos ver melhor algum desses termos aqui, e eu para isso vou deixar a indicação aqui de leitura do Livro dos Espíritos, porque como eu falo, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo por uma questão de falar do nosso bem-estar, por uma questão de falar da nossa conduta moral, mas existe a necessidade de compreensão dos conceitos que só podem ser conseguidos com a leitura e com o estudo do Livro dos Espíritos. Então, por isso eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as questões que vão dar apoio a esse trecho. Então, quando ele fala que nos for designado esse gênio durante a vida, ele está falando do nosso mentor espiritual. Todos nós temos um mentor espiritual. O Haroldo Dutra, numa das palestras dele, ele fala que esse mentor seria o nosso fiador. Seria aquela pessoa que falou, não, eu confio nele, pode deixar que eu vou amparar, eu vou fazer o que for necessário para ajudar. Ajudar, pessoal, veja bem, não é fazer as coisas pela gente, é ajudar. Então, quando ele fala desse gênio, seria esse mentor espiritual que vem nos acompanhando na nossa encarnação. Quando ele diz aqui que fora designado durante a vida para levar-nos a um lugar, né, onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades, então ele está falando daquele momento do desencarne. Essa questão do desencarne, que é justamente onde eu vou deixar a indicação do Livro dos Espíritos, ela é bem delicada porque não acontece a mesma coisa, não acontece o mesmo procedimento com todos os espíritos. A forma do desencarne, o que vai acontecer depois do desencarne e como esse espírito vai lidar com isso vai depender do seu grau evolutivo e da relação que ele tem com determinados conhecimentos. Por isso, nessa indicação que eu vou deixar aqui, vai dizer melhor, vai falar de como é esse acontecimento. Esse mentor, com certeza, ele está conosco nesse momento do desencarne, mas, como eu falei, vai depender do grau evolutivo de compreensão desse espírito para perceber que esse mentor está ao lado dele. Eu vou deixar também aqui a indicação para quem quiser do livro Voltei, que fala do irmão Jacó, onde a gente pode perceber muito esse momento do desencarne. O irmão Jacó, ele era uma pessoa muito esclarecida, ele era muito ativo dentro do movimento espírita, então ele realmente conseguiu, nos momentos próximos ao desencarne, inclusive depois do desencarne, perceber com clareza o seu mentor espiritual e outros espíritos benfeitores que estavam ali junto dele. Eu vou deixar também como recomendação, mas aí para lendo a longo prazo, né, a série André Luiz, que é uma série que trata do mundo espiritual. Então, ali nessa série André Luiz, nós podemos ver vários casos, vários relatos do que acontecem com esses espíritos no momento do desencarne, depois do desencarne e inclusive o seu caminho, a sua jornada no mundo espiritual. Então, esse ponto aqui não parece nada, mas ele já tem um amplo conhecimento, né? São 4, no meu evangelho aqui, por exemplo, são 4 frases, é um trecho bem pequeno, mas ele é recheado de conhecimentos e com a necessidade de muitos conceitos para que nós possamos entender melhor. Então, ele continua falando que esse mentor, então, nos levaria a esse lugar, como eu falei, que vai depender na verdade, do espírito, né? O mentor vai estar sempre conosco, mas vai depender muito do espírito, vai depender muito de nós, para onde nós vamos, para que esfera nós vamos ser atraídos e onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades para serem julgados. Por que ele fala do Hades? Porque o Hades era o rei do submundo na mitologia grega. A gente tem que lembrar que Sócrates era aqui um filósofo grego, então nós estamos no contexto da mitologia grega. Hades era esse deus do submundo, então acreditava-se que essas almas, né, que eram as pessoas
depois que elas morriam, elas iam então direto para esse submundo, aonde elas seriam julgadas. Que é uma coisa interessante também, que a ideia do julgamento, eu acho que muitas pessoas, ao pensarem nesse julgamento, elas vão imaginar que, como existem até muitos memes, né, sobre isso, que você vai chegar no céu, aí você vai encontrar São Pedro, e tem vários outros memes falando que dependendo do seu comportamento você não vai poder entrar no céu, e aí você vai para o inferno, né? Dentro da Igreja Católica nós temos também a ideia do purgatório. Então existem muitos conceitos, existem muitas piadas, brincadeiras, memes, e muitas teorias também, claro, sobre esse assunto de para onde vão as almas, os espíritos, depois que eles desencarnam, depois que eles morrem. Então aqui, diante do que Sócrates está falando, ele acredita, ele está dizendo aqui que essas almas então iriam para Hades e ali seriam julgadas. E o importante é a gente entender que não existe uma pessoa, segundo o Espiritismo, não existe alguém que estará lá do outro lado esperando com uma tabuleta para analisar o seu comportamento. Você não vai ter uma lista, igual aquela lista que muitas vezes a gente preenche quando vai a certos lugares, alguém te entrega, né? Alguém te entrega uma prancheta com os xizinhos para você marcar. Já teve isso, já fez isso, fez aquilo, fez trabalho voluntário, não fez, ajudou alguém, teve paciência, não teve. Não existe essa lista. Vocês podem ficar tranquilos em relação a isso, em relação a essa lista física. Mas existe uma lista na nossa própria consciência. E esse julgamento tão esperado é pela nossa consciência. É mais ou menos parecido quando nós, mesmo encarnados, fazemos alguma coisa que no dia seguinte nos arrependemos. Não nos orgulhamos muito. É mais ou menos isso, só que, segundo o Espiritismo, segundo nos contam os espíritos, de uma forma mais ampla, de uma forma mais consciente, porque existe então a expansão da nossa consciência. Então, esse julgamento não é por alguém, não é por um terceiro, mas sim por nós mesmos, o que torna tudo bem pior, né? Então, ele continua falando aqui. As almas, depois de haverem estado no Hades, então as almas, segundo Sócrates, depois de elas terem ido para esse submundo, o tempo necessário, o tempo que elas precisarem ficar ali, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. São reconduzidas a esta vida do encarnado em múltiplos e longos períodos. Então, quando ele fala que a pessoa vai ficar no Hades o tempo necessário, essa pessoa não vai ficar no submundo, né, propriamente dito, o tempo necessário, mas ela vai ficar sim na esfera espiritual o tempo necessário. O André Luiz, por exemplo, que é o autor junto do Chico Xavier, nessa série André Luiz que eu comentei, o André Luiz sendo o espírito, né, e o Chico Xavier sendo o médium ali que está psicografando, ele vai contar no primeiro livro dele, que é um livro bem famoso, que até virou filme, que é O Nosso Lar, que eu vou deixar a indicação aqui também. Ele conta que depois do desencarne, ele ficou muito tempo no que a gente conhece como o umbral, que seria essa esfera espiritual bem perto aqui da nossa crosta terrestre, aonde estariam esses espíritos num determinado grau evolutivo. Então, o André Luiz, ele precisou ficar um tempão no umbral até ele perceber a ajuda que o mentor espiritual e outros benfeitores espirituais estavam tentando dar a ele. Foi naquele momento, segundo ele relata, foi naquele momento que ele rezou com muita fé, que ele rezou acreditando muito, que ele conseguiu perceber a ajuda do mentor espiritual e a partir de então foi ajudado, foi resgatado ali por esses espíritos benfeitores e levado então para nosso lar, aonde começa toda a história do livro. Então é um excelente livro. Foi um dos primeiros livros que eu li antes de começar foi o primeiro, na verdade, né? Foi o primeiro livro que eu li de literatura espírita, antes mesmo de estudar o Pentateuco. E é um livro muito gostoso, eu recomendo muito para aprendizado, para lazer mesmo, porque é um livro muito gostoso. Então,
Quando ele fala que o espírito fica então o tempo necessário, não é necessariamente no Hades, não é necessariamente no submundo, mas é na esfera espiritual que o espírito precisar se manter para a sua evolução antes do seu próximo reencarne. E depois então ele finaliza: são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos, como nós já falamos em outros vídeos até, e como é muito falado dentro do espiritismo, a questão da reencarnação. Eu até falei nos vídeos passados que eu estou, Cláudia, nessa encarnação. Cada um está o que precisa estar para resolver as suas questões nessa encarnação, mas não sabemos quem fomos e não sabemos ainda o que seremos, que posição ocuparemos, como estaremos nas próximas existências. Então, quando ele fala disso, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos, é disso que ele está falando. E agora, igualmente pequenininho, vem o desenvolvimento de Kardec. Então, ele fala que é a doutrina dos anjos guardiães, ou espíritos protetores, como nós falamos, e das reencarnações sucessivas, como nós acabamos de falar. Em seguida, a intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Então, pessoal, esse vídeo nós podemos falar sobre essas questões rapidamente, né, sobre os mentores espirituais e sobre esses momentos que nós espíritos passamos na erraticidade, que é esse período entre encarnações que estamos então na esfera espiritual. É muito legal que nós possamos entender isso, porque entender que somos espíritos, entender que temos um período a cumprir aqui e no plano espiritual, nos faz cada vez mais lidar de forma mais leve com a questão da morte, que é uma questão que ainda não sabemos lidar direito, é uma questão que ainda nos faz sofrer. Quanto mais próxima uma pessoa que desencarna, mais nós sofremos ainda. Então, quando vamos entendendo essa questão de que, na verdade, o espírito ele está aqui para cumprir a sua missão, não é um lugar que você vem e fica para sempre porque tá gostosinho, né? É como uma viagem. Você vai para uma viagem, muitas pessoas aí agora estão pensando, pensem no lugar que vocês mais gostaram de ir até hoje. Deu vontade de ficar para sempre? Até deu, mas vocês têm que voltar, porque tem o trabalho, porque tem a casa, porque tem a família, porque tem muitas coisas para serem resolvidas na sua casa de verdade, onde você mora. Existem até outras viagens para você fazer. Se você foi para aquela que você amou, legal, mas existem outros lugares para conhecer. Existem outros lugares para existirem outras experiências. Então, nós temos que tentar observar a nossa encarnação dessa forma e fazendo uma relação aí com o nome do nosso canal, né, que é Espiritismo e Viver Bem, é disso que eu tento falar. O nosso entendimento em relação ao que nós somos, em relação à nossa existência, ele é muito importante para que nós possamos viver melhor, para que as nossas angústias elas possam ser diminuídas diante da compreensão do que é realmente a nossa vida. Tá, pessoal? Então, eu, como já disse durante o vídeo, né, eu vou deixar as indicações desses trechos aqui do Livro dos Espíritos. Vão ser duas leituras, uma com relação aos mentores espirituais, que é o que a gente conhece como anjo da guarda, né? E também a essa relação do que acontece com o espírito após o desencarne. Tudo bem? Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!